Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa do Nona Dimensão e hoje iremos falar sobre Star Wars. Não poderia ser diferente, haja visto o grande sucesso de Rogue One nos cinemas do nosso país e do mundo como um todo. No programa de hoje iremos falar sobre a trilogia clássica, a nova trilogia, também a mais recente que estreou em 2015, A Nova Esperança, e também um dos grandes filmes de Star Wars, e também vamos falar das animações do universo expandido de Star Wars. Nesse primeiro momento vamos falar sobre a trilogia clássica, que deu início a Star Wars na época, não tinha o subtítulo Uma Nova Esperança. George Lucas, o diretor e criador do universo dos Star Wars, tentou desde o começo da década de 60 um estúdio para que pudesse apresentar nos cinemas o que ele chamava na época de sua ópera galáctica, que misturava um pouco de faroeste. Era uma tentativa também, juntamente nesses filmes, de trazer novamente para os cinemas a ficção científica, que na década de 70 estava extremamente por baixo. Então ele queria trazer a sua versão do seu Flash Gordon e outros outros personagens que gostavam muito da ficção científica na sua adolescência, mas infelizmente encontrou uma grande resistência dos estúdios de Hollywood. Foi o diretor de uma comédia juvenil que fez muito sucesso no começo da década de 70, mas sempre que batia nas portas dos estúdios com um projeto de Star Wars era barrado. Até que a Fox deu uma oportunidade e ele começou a desenvolver Star Wars. Na época foi lançado só como Star Wars e chegou aos cinemas em 77, mas antes disso George Lucas fez uma verdadeira peregrinação nas Comic Cons e também nas feiras relacionadas a quem gostava de histórias em quadrinhos e ficção nos Estados Unidos, e o sucesso foi absurdo, foi instantâneo. Na verdade foi o primeiro blockbuster, é tanto que em 79, pela primeira vez, um filme foi reapresentado nos cinemas mundiais, Star Wars agora com um segundo nome, que era justamente Uma Nova Esperança, já que os planos iniciais de George Lucas eram para 9 filmes. Então, juntamente com os estúdios no desenvolvimento da trilogia inicial, ele decidiu que seria feito logo 3 filmes: Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno do Jedi. E então, em 1980, foi para as telas do cinema o segundo filme, que foi O Império Contra-Ataca, que foi considerado por todos os fãs de Star Wars como um grande filme de Star Wars, da trilogia clássica, que trazia justamente após a introdução no Star Wars A Nova Esperança, que foi justamente quando se encontrou Luke Skywalker, que Obi-Wan começou a treiná-lo na força. Nós sabemos aí que houve o primeiro encontro com Darth Vader, a destruição da Estrela da Morte no episódio 4, e depois já no Império Contra-Ataca, que é o grande momento de Star Wars, nós temos a revelação de que Darth Vader na verdade é o pai de Luke Skywalker. Então a trilogia se fecha no Retorno do Jedi, um filme muito bom, mas que infantilizou um pouco a trilogia, com os Ewoks e outros personagens, fechando aquela trilogia. É aquele momento tão importante que se eternizou depois disso nos próximos anos e se tornou o grande fenômeno da história da cultura pop do nosso mundo. Pois é, nós falamos anteriormente de que Star Wars foi planejado por George Lucas para ser uma sequência de 9 filmes, mas depois de que chegou aos cinemas O Retorno do Jedi, ele deu uma certa descansada. Estava fazendo muito sucesso também com o filme do Indiana Jones, e na década de 80, como um todo, não houve nem o interesse de George Lucas, que passou a investir mais seu tempo com a sua grande indústria de efeitos especiais, que foi criada especificamente para que pudéssemos ter acesso a Star Wars nos cinemas, que não existia tecnologia antes
para ser feita um filme nessas proporções, como foi o de Star Wars. Então a década de 80, depois do lançamento do Retorno do Jedi, não tivemos absolutamente nada, mas Star Wars não deixou de crescer, pelo contrário, se tornou cada vez maior, até que na década de 90, pela grande pressão dos fãs, George Lucas retornou ao projeto de Star Wars, o que ele já planejava, que a nova trilogia seria prequel, ou seja, antes dos eventos da primeira trilogia que nós assistimos e foi aos cinemas do final da década de 70 para o início da década de 80. Eu sei que pode parecer confuso, mas essa nova trilogia que estreou o primeiro filme em 1999 contava a origem de Anakin Skywalker, que veio se tornar o Darth Vader. E também como ele conheceu a princesa Amidala, que foi seu grande amor e mãe de seus 2 filhos, já que a princesa Leia, como nós vimos na trilogia clássica, como Luke são irmãos gêmeos, nasceram juntos e foram separados pelo senador na época, justamente para evitar que fossem perseguidos ou mortos. Então nessa nova trilogia, aqui começou em 1999, muito aguardada, esperada por todos os fãs da saga Star Wars, decepcionou um pouco. E no episódio 1, nós temos a presença de Qui-Gon Jinn, Jedi Qui-Gon Jinn, e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi. O Kenobi que veio se tornar, anos depois, o grande mestre também de Luke Skywalker na trilogia clássica. E eles foram juntos a Tatooine, que é o planeta natal de Anakin, de Luke Skywalker também, encontram o pequeno Anakin escravo juntamente com sua mãe. Tem o grande pano de fundo do filme é a corrida dos Pop Stages no planeta, né, comandado pelo Jabba o Grande, e tem lá o pequeno Anakin cria seu próprio Spod também para concorrer, acaba ganhando e depois disso vai junto com Qui-Gon Jinn e para a sede da República lá, e também para o Grande Conselho Jedi, e lá Qui-Gon Jinn que pede para treinar Anakin, só que aí o próprio conselho recusa, lhe deixando aos cuidados especificamente de seu pupilo, que seria justamente Obi-Wan Kenobi. No filme, no episódio 1, tem um grande confronto com Darth Maul, que é o grande destaque do filme, e a Darth Maul acaba morrendo, como também Qui-Gon Jinn. Então no episódio 2, no Retorno, se passa 10 anos depois do primeiro episódio, já temos Obi-Wan Kenobi e o jovem Anakin passando a defender a agora senadora Amidala, que deixou de ser princesa, e começa a surgir os primeiros laços de romance entre os dois, bem como a revolta de Anakin indo para o lado negro, cada vez mais se direcionando ao lado negro. O segundo episódio marca também o que era muito aguardado pelos fãs, que é justamente a Guerra Clônica, que ficou muito famoso na literatura, em vários livros que foram lançados na década de 80 e no começo dos anos 90, mas que infelizmente não foi tão bem explorado nos filmes. Então, a trilogia termina no episódio 3, A Vingança do Sith, que justamente é o apogeu, vamos dizer assim, dessa nova trilogia. É onde a revolta dos clones, os clones matam praticamente todos os Jedi, é uma verdadeira carnificina, muitos momentos até de morte de crianças, de pequenos Jedi que são muito duros, e há o grande confronto entre Anakin e Kenobi, o mestre e aprendiz, aonde Anakin perde parte das pernas e um braço e se transforma no grotesco Darth Vader que nós conhecemos. Mas foi um filme em relação à tecnologia e aventura consideravelmente bom, mas a nova trilogia, conhecida assim, deixou muito a desejar aos fãs de todo mundo, não correspondendo às esperanças, às perspectivas que se tinha. E o universo de Star Wars continuou a crescer depois disso, com várias animações. Tivemos a animação das Guerras Clônicas, que foi um sucesso total. Star Wars Rebels, que veio depois, está até agora passando nos últimos 3 anos. E no final da década, dos últimos anos, antes da nossa década atual, houve a compra
da Lucasfilm pela Disney, por 4 bilhões de dólares. Isso aqueceu, deu um ânimo a mais e tivemos agora, no ano de 2015, o primeiro filme da nova trilogia, da terceira trilogia de Star Wars, que é o Despertar da Força. Um filme muito bom, que muitos fãs, empolgaram muitos fãs, trouxe muitos novos fãs a Star Wars nos cinemas. Alguns fãs antigos lamentam e ainda dizem que se perderam alguns momentos de Star Wars, mas é um reinício interessante, muito bom, com novos personagens, juntamente aos personagens clássicos. E agora, nesse ano de 2016, nós tivemos o primeiro spin-off do universo expandido de Star Wars, que foi o Rogue One, que conta justamente os planos da rebelião para roubar as plantas da Estrela da Morte, que no primeiro texto da trilogia clássica, em 1977, já aparece lá dizendo que a rebelião, através de Rogue One, roubou os planos da Estrela da Morte, e tudo o que aconteceu no episódio 4, o grande desfecho foi justamente pelo que aconteceu no Rogue One, um grande filme que passou nos cinemas do nosso país e do mundo como um todo, e a gente recomenda muito que seja assistido. Então esse é o grande universo de Star Wars. Um programa só é muito pouco para falar sobre isso, e nós teremos a oportunidade de falar muito mais sobre esse universo maravilhoso, essa ópera espacial que é Star Wars.